Olha, a gente vai voltar a falar agora sobre as escolas privadas que já estão preparando o retorno de forma híbrida, né? A gente estava falando exatamente agora, tentando esse primeiro contato com o doutor Erickson, né? Agora acho que já estamos com o som restabelecido e a gente fazia exatamente essa pergunta. Doutor, muito obrigado pela sua participação, boa noite. Os pais que pagaram essa taxa no ano passado podem, de certa forma, ter algum tipo de desconto porque esse material não foi usado? E quem não pagou a taxa, levou o material, como é que fica a situação? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Prazer, mais uma vez, estar aqui no programa, no Cidade Alerta. Quero desejar de antemão feliz ano novo para você e para todos os telespectadores. Enfim, tivemos um ano muito atípico, o ano passado, em razão dessa situação que está aí assolando a humanidade, o contágio do Covid, e em razão disso existiram fatos assim supervenientes que foram ocasionados e muitas vezes o consumidor ficou desamparado em algumas situações. Então, a respeito da pergunta formulada e daquilo que a escola pode cobrar ao pai do aluno ou ao aluno, é importante mencionar que deve ser obedecido todos os princípios da Lei 9870/99, que é a lei que fala das diretrizes do pagamento das mensalidades e taxas que as instituições de ensino devem cobrar ao consumidor. Como tivemos um ano atípico, e infelizmente essa situação agora ela continua, é importante destacar que cada instituição de ensino deve elaborar o seu contrato, cumprir o contrato à risca e não colocar o consumidor em desvantagem. O consumidor que no passado pagou por material escolar e que não pôde usufruir em razão da necessidade que os alunos não puderam estar presentes em sala de aula, nós recomendamos que as escolas tenham bom senso, junto com o consumidor, que é o aluno ou o pai do aluno, e diante dessa situação de um serviço que foi pago, que não foi usufruído na integralidade, que haja um bom senso e que haja um desconto por parte das escolas. Agora, é claro que pode haver uma defesa por parte das escolas, dizer assim, não, o material usado foi usado pela professora para fazer aula online, foi entregue ao aluno, enfim. Independente disso, eu acho que o bom senso é primordial, né? Ou seja, se o material, essa taxa, por exemplo, para a escola que cobra, porque nem toda escola cobra, né? Tem escola que cobra o que você entregue material. Então, se de repente a escola cobrava R$100, né, e não utilizou os R$100 todo ano passado, que dê um desconto pelo menos de 50% nesse ano, em vez de cobrar 100, cobra 50. Então, que haja esse bom senso, né, doutor? Sim, até mesmo porque, Edson, em razão desse momento tão difícil que vivemos, há uma preocupação do fornecedor de serviço, que são as escolas de ensino fundamental, pré-escolar, médio e superior. Então, há uma preocupação para a manutenção dessas instituições no atual mercado, haja vista que a economia passa por esse período difícil, que o fornecedor está passando e que, sobretudo, também o consumidor também está passando. Deve-se evitar uma provável, no caso aí, deve-se evitar uma evasão escolar, né? Até porque a educação é um direito básico do cidadão, do consumidor. O bom senso deve prevalecer. Cláusulas, por se tratar de direito do consumidor, cláusulas desproporcionais, elas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Deve ser obedecido os princípios do artigo 6º, especificamente no inciso 5, que menciona onde as cláusulas desproporcionais que colocaram o consumidor em desvantagem, essas cláusulas devem ser revistas para que, em razão desse fato superveniente do Covid, não possa tirar o consumidor e colocar o consumidor em desvantagem. Como assim? Se ele pagou por um serviço, se espera que aquele serviço seja feito, se pagou pelo material, se espera que o material seja utilizado, e como não houve esse uso em razão desse momento atípico que estamos vivendo, é muito importante que o bom senso deva prevalecer para que possa ser obedecido o equilíbrio contratual na relação aí de consumo entre o fornecedor, que são as escolas, e o consumidor, que é o aluno ou o pai de aluno, caso o aluno não seja maior de idade.
Doutor, muito obrigado pela sua participação. Vamos aguardar, né, o bom senso realmente das escolas, né, e que os pais tenham esse entendimento também de solicitar, de cobrar, de reivindicar, na verdade, o que é direito, né? Se você pagou algo, como o senhor falou, e não foi utilizado na íntegra no ano passado, o mínimo que se espera é que haja uma compensação em relação a esse ano, né? Então, vamos aguardar para saber se haverá realmente esse bom senso. Muito obrigado e uma boa noite. Isso. Boa noite.